No Cortar o Mal pela Raiz, um podcast de 4 episódios, damos voz a diversas perspectivas e vivências com um objetivo comum: compreender o discurso de ódio online em português para o combater. Podes ouvir as nossas conversas nos canais do projeto No Hate ao longo do mês de junho e julho. Juntos, vamos cortar o mal pela raiz. Não é fácil definir o que é discurso de ódio, até porque não há um discurso de ódio, mas sim múltiplos discursos, uns mais flagrantes e outros mais subtis. Sabemos que costuma andar mal acompanhado pela extrema-direita, mas falta saber como o podemos combater para conseguirmos cortar o mal pela raiz. Olá, eu sou a Cláudia Semedo e neste quarto e último episódio vamos falar sobre o que podemos fazer para combater os discursos de ódio. E para isso tenho comigo a Cláudia Silva, investigadora no Instituto de Tecnologias Interativas e Laboratório de Robótica e Sistemas de Engenharia e membro da equipa do No Hate, e a Vanessa Lopes, jornalista e presidente da Associação Rizoma. Sejam muito bem-vindas. É muito bom podermos fazer isto juntas, este fecho deste podcast. Nós temos falado muito sobre esta questão dos discursos de ódio, quais são os seus aliados, de que forma é que podemos combater. E eu queria começar por perguntar-vos se vocês já foram alvo de algum tipo deste discurso. Obrigada, Cláudia, pela pergunta. Sem dúvida alguma, a resposta curta é sim. Eu sou brasileira, não é? Neste momento tenho dupla cidadania, também sou portuguesa. Mas nasci e fui criada no Brasil, estou em Portugal há quase 20 anos. E quando cheguei cá, tive de enfrentar várias situações que hoje eu entendo que são um discurso de ódio, mas que na altura não sabia muito bem definir. Um exemplo que geralmente dou é uma situação tão simples como estar no comboio em direção ao porto e ser abordada por um pica, não é? Da CP, um revisor, é a palavra que eu estava à procura, ser abordada por um revisor da CP e este revisor perguntar-me se eu trabalhava numa casa de alterne. Eu, na altura, nem sequer compreendi, porque não sabia o que significava, o que era uma casa de alterne. E quando olho para trás, simplesmente aquela pergunta veio quando o revisor notou que eu era brasileira por causa do meu sotaque. Porque era inverno, eu estava vestida da cabeça aos pés, na altura era ainda muito mais sensível ao frio do que sou agora, por isso estava encapotada, com muita roupa, cachecol, luvas e etc. Por isso não havia algo aos estereótipos que são geralmente associados à mulher brasileira, não havia nada em mim que pudesse expressar indicar tipo de... Exatamente, ou seja, aquela conclusão, aquela pergunta do revisor veio simplesmente do meu sotaque. Isso é só um exemplo, há vários outros que eu poderia trazer aqui. Hoje em dia ainda tenho de enfrentar essas situações. Também já escrevi sobre várias situações que eu tive de enfrentar, de preconceito, discriminação, xenofobia, para o jornal público, por isso qualquer pessoa consegue encontrar... Pode fazer essa pesquisa. Exatamente, sim. Já falei publicamente sobre essas questões e hoje em dia sei lidar melhor com elas. Sendo que tu cruzas dois universos, porque nesse caso do revisor foi a partir do teu sotaque que indicava essa ligação ao Brasil e ao estereótipo que se faz, infelizmente ainda muitas vezes, em relação à mulher brasileira, aqui em Portugal. Mas tu cruzas também o facto de seres uma mulher racializada. Exatamente, portanto, sim, há uma série de camadas enquanto grupo-alvo deste tipo de discurso. E em relação a ti, Vanessa, uma mulher branca, já passaste por algum tipo de situação com este tipo de discurso? Bom, antes de mais, obrigada também pelo convite para estar aqui. Eu costumo dizer que eu tenho um ponto a favor, uma vantagem em relação aos afrodescendentes. É que eu sou completamente branca, consigo disfarçar, não é? Coisa que os afrodescendentes não conseguem. Pronto, a favor isto num tom de brincadeira. Sim, num lugar de privilégio, não é? Exatamente. Em relação a estes grupos discriminados. Sim. Se bem que, pronto, os meus pais são bastante escuros, pronto, são eu sei assim, sem pigmento, um pouco transparente. De onde são os teus pais? Mas os meus pais são mesmo de Lisboa, portanto, são mesmo daqui.
a nível de discurso de ódio, eu confesso que eu sinto mais, devido também eu conseguir passar entre os pingos da chuva, eu consigo notar isso mais online, porque assumidamente, como tenho esta missão do ativismo e de desconstruir alguns estereótipos, não é? Alguns preconceitos que existem em relação à comunidade cigana, online eu sou assumidamente cigana, não é? Então eu confesso que onde eu recebo mais este tipo de discurso de ódio é online. Assim, no dia a dia, sinto mais quando estou com a família, porque claramente aparentam, não é? Então existem estas barreiras, desde sei lá, querer entrar numa loja e barrarem e dizerem que não têm nada para nós. Sim. Porque não podemos entrar, não tem nada para nós e pronto, não se sabem porquê. À partida olham a aparência e barram nas lojas. Eu poderia até dizer que o preconceito, o ódio está logo quando colocam os chapos às portas, não é? Portanto, em frente. Sim. Portanto, logo aí nem precisam de abrir a boca, não precisam dizer nada, basta olhar a entrada das portas. A Leonor Teles, a realizadora, fez uma curta-metragem muito interessante sobre essa questão dos sapos. Também, se quiserem pesquisar, também é uma boa forma de entrar em contacto com esta temática, mas como tu dizes, tu passas completamente pelos pingos da chuva, porque olhando para ti, em termos visuais, as pessoas não te associam naturalmente à comunidade cigana. O que também, se calhar, te permite estar na situação de ouvires muita coisa, porque as pessoas não te identificam com essa comunidade, não é? Sim. Portanto, ouves os discursos de ódio, se calhar um bocadinho mais sem vergonha, não dirigidos a ti, mas dirigidos à tua comunidade, sem que se apercebam que o estão a fazer na tua presença, não é? Sim, e acho que isso ainda é mais interessante, não é? Pois. Porque a pessoa não faz a mínima, e eu digo sempre, tu nunca sabes quem é que está à tua frente. Portanto, é preciso ter mesmo o cuidado naquilo que se diz, nas palavras, e não só por se está alguém à frente ou não, é simplesmente ter esta consciência, não é? E a sensibilidade de ter cuidado com o discurso que nós utilizamos. Mas sim, já aconteceu estar inclusive em conversas, em trabalho, muito em trabalho. Claro que mais tarde descobrem que eu sou cigana, porque é normal, em conversas a vida corre. Eu não vou com um rótulo no início, mas depois é natural. Mas conhecendo-te e acompanhando o teu trabalho, acabam por perceber. Pois é natural que se apercebam, mas em conversas, dizerem que os ciganos são isto, são aquilo, ou até às vezes coisas que já está tão enraizado nas pessoas, o discurso que parece muito inofensivo, mas que tem uma raiz, um olho burro, outro no cigano. Sim, até os ditados, era mesmo isso que eu estava a pensar. Exatamente, até mesmo os ditados. Honestamente, este ditado não me afeta, a mim pessoalmente, mas eu sei de pessoas que afeta, a mim pessoalmente não me afeta, mas eu faço questão de abordar a pessoa, interromper a pessoa, e mesmo que não me afete, dizer, olha, devias pensar melhor naquilo que estás a dizer, perceber porque é que este ditado existe. E o que é que ele quer dizer, não é? Porque é logo é como se fosse uma permissão para desconfiarmos à partida de alguém da comunidade cigana só por pertencer à comunidade cigana, como se isso dissesse. Porque as coisas só são normais quando nós passamos a normalizá-las. Portanto, a partir do momento em que nós dizemos, não, reflete sobre isto, mesmo que não me afete ou mesmo que pareça não ter mal nenhum, vamos começar a fazer melhores escolhas. Exatamente. Sim. E aos poucos a pessoa vai se habituando a retirar este tipo de expressões do seu vocabulário. Porque também é uma questão de aprendizagem, não é? De percebermos o impacto das nossas palavras, o que é que elas querem dizer, de onde é que elas vêm. Acho que será sempre melhor saber do que não saber. E como é que nós podemos, afinal, combater este tipo de discurso? Sim, eis a questão, que é a nossa missão enquanto investigadores no projeto No Hate. E é uma questão difícil, até porque é difícil dizer com toda a certeza e com muitas margens o que é o discurso de ódio, não é? Ele tem tantas formas. Exato, sim, sem dúvida. Por exemplo, eu só queria retomar aqui algo que a Vanessa disse, que no meu caso, por exemplo, eu tento proteger o meu espaço online. Eu tenho Instagram, tenho redes sociais, mas não sei lidar muito bem com o fluxo de discurso de ódio que existe no espaço online, que é o nosso objetivo no No Hate, de combater o discurso de ódio como um todo, mas sobretudo online. Então, por exemplo, o meu Instagram é privado. No LinkedIn, que também tenho, sou extremamente seletiva nas pessoas que aceito. No Facebook, como sabemos, está
prestes a morrer, por isso quase não recebo pedidos de amizade, mas também sou muito seletiva aí. Mas só para voltar à questão das redes sociais, e não só das redes sociais, da esfera online, que entra também o jornalismo digital. Eu, por exemplo, quando publico um artigo, uma crônica no Jornal Público, por exemplo, eu não leio os comentários. Ou seja, eu criei esse mecanismo de proteção para me proteger em relação ao discurso de ódio online. Isso é uma forma extremamente subjetiva e pessoal que eu tenho de me proteger, não é? Enquanto uma pessoa que está a representar várias comunidades alvo do discurso de ódio em Portugal. E como investigadora... Exato. Sim, exato. É isso que eu ia dizer. Do ponto de vista mais científico, nós no Hate não investigamos ainda a eficácia das várias estratégias que existem para combater o discurso de ódio online, mas conseguimos identificar algumas que os utilizadores das redes sociais em Portugal, nomeadamente do YouTube e do Twitter, agora X, utilizam. Uma delas, por exemplo, é o que nós chamamos de contra-estereótipos, ou a desconstrução de estereótipos, que é o simples fato, por exemplo, de uma pessoa ir lá, por exemplo, no Twitter, agora X, e fazer uma resposta direta a um comentário, por exemplo, insultuoso em relação à comunidade cigana, dizer que os ciganos vivem dos benefícios sociais do Estado português. Então, se uma pessoa for lá e fizer um comentário, uma resposta, dizer, olha lá, tu já foste ver realmente se isso é verdade, se verifica, que factos etc. é que assentas essa tua opinião? Exato, exato. E há muitas pessoas que já aplicam essa estratégia que está identificada na literatura científica, obviamente sem saber, não é seguir um instinto ou simplesmente valores morais, direitos humanos, etc., e aplica essa estratégia. Que é também chamada de contradiscurso, não é? Exato. O contradiscurso, eu se calhar antes de avançar faço aqui a distinção teórica em relação ao contradiscurso e à contranarrativa, que são dois termos utilizados na literatura científica quando falamos do combate ao discurso de ódio. O contradiscurso é uma resposta direta ao discurso de ódio online. É uma pessoa fazer uma resposta com factos a contradizer aquilo que uma pessoa fez numa mensagem de ódio. Isso é o contradiscurso. É muito simples e é uma ação a curto prazo. A contranarrativa, ela é muito mais alargada, é uma categoria muito mais alargada, e eu posso dar um exemplo, um site feminista, por exemplo, que tem como objetivo combater a misoginia, ou um site voltado, uma revista digital voltada para a comunidade LGBTQIA+, que tem como objetivo combater a homofobia, a transfobia e etc. Ou como a Paula Cardoso, que foi nossa convidada Exatamente. aqui no podcast, sim, que tem com a Afrolink, que vai contando várias histórias que sim, concorrem sim. contra este tipo de estereótipo. Eu chamaria ao Afrolink uma contranarrativa e não um contradiscurso. Enfim. E acho que é importante destacar também, salientar que no contexto nacional, no contexto português, temos várias iniciativas. Eu, sendo uma pessoa dos mídias, tendo a incentivar o uso das mídias digitais, que eu sei que a Vanessa faz isso, como forma de ciberativismo. Então, por exemplo, eu sei que a Vanessa eventualmente pode falar mais sobre isso, mas ela já participou de um podcast que é o Mitos e Verdades. Sim. Algo muito simples, mas que tem o objetivo de construir estereótipos em relação à comunidade cigana. Há uma campanha também feita por mulheres brasileiras, que é hashtag As Brasileiras Não Se Calam, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e etc., que tem como objetivo criar uma rede de apoio de mulheres brasileiras, mas também partilhar as histórias de xenofobia que essas mulheres brasileiras recebem. Movimentos como o Vida Justa, por exemplo, que também têm feito questão Exatamente, sim, exatamente. Ou seja, eu acho que é importante, embora temos ainda um grande caminho para perfazer, mas há várias atividades, sobretudo no contexto dos mídias digitais, das mídias alternativas no contexto português, que são importantes destacar, são contranarrativas. Em relação ao contradiscurso, eu acho que é importante também dizer que no contexto online das redes sociais, como podemos combater? O simples fato de às vezes nós pormos um coração numa mensagem de esperança, no contradiscurso, já é uma forma de nós combatermos o discurso de ódio. Alinharmos, exatamente. Ou simplesmente não partilhar conteúdos de ódio. Geralmente nos estudos de literacia mediática, um conselho que os investigadores dão é, se nós virmos uma mensagem nas redes sociais que nos provoca uma emoção muito forte, geralmente é porque essa mensagem, esse conteúdo foi fabricado
com essa intenção. Porque geralmente o discurso de ódio, ele provoca espoleta uma emoção muito forte nas pessoas. Por isso, o simples fato de não partilhar um determinado conteúdo, quando nós suspeitamos que esse conteúdo, às vezes é muito evidente, mas nós sabemos nos nossos resultados do No Hate que o discurso de ódio, por exemplo, mais prevalente, mais preponderante neste momento, no contexto português, é o discurso de ódio indireto, que é aquele que não é fácil identificar, nem pelos humanos, nem pelos algoritmos que estamos a tentar desenvolver. Não é fácil de identificar e também não temos mecanismos para o criminalizar. Exatamente. Dentro das categorias e definições do discurso de ódio, o discurso de ódio indireto, ele ainda não está criminalizado. Por isso, é difícil, é complexo fazer isso, mas o simples fato de não partilhar, lá está, nós suspeitamos, embora não seja fácil identificar, mas se suspeitamos que aquele conteúdo, aquele discurso de ódio indireto, é melhor não partilhar, não fazer likes, absolutamente nada. Nem para fazer a denúncia. Para fazer a denúncia, sim. Acho que sim. Digo, não a denúncia oficial. Na própria plataforma, sim. Na própria plataforma, sim. Eu faço isso. Eu, por exemplo, há umas semanas atrás, vi um conteúdo, era um meme, que ridicularizava a comunidade LGBTQIA+, e eu simplesmente cliquei no botão no Facebook, reportar, denunciar. E eles depois fazem o trabalho deles para verificar se aquilo se constitui discurso de ódio ou não, mas eu fiz o meu papel enquanto utilizadora. Por isso, incentivo sim as pessoas a fazer isso, porque aqui em Portugal precisamos ainda desenvolver mecanismos a nível mais estatal, governamental e das políticas públicas e jurídico. Mas, por exemplo, a Alemanha é completamente tolerância zero. O Facebook, quando recebe esse tipo de denúncia, tem de retirar o conteúdo dentro de 24 horas. Por isso, é imediato, porque senão as multas são gigantescas e eles, obviamente, não querem receber essa multa. Por isso, é muito importante que as pessoas ganhem essa consciência no espaço online e comecem a denunciar e ganhar essa consciência também do discurso de ódio indireto, porque os memes, né, os memes em português, geralmente utilizam humor, tem como objetivo fazer as pessoas rir, a ironia, mas muitas vezes está a ridicularizar uma determinada comunidade e é importante fazer essa denúncia. Vanessa, regresso a ti com a mesma pergunta. O que é que nós podemos fazer para combater o discurso de ódio? E tu, como jornalista que tens um microfone na mão, por assim dizer, não é? Eu só estava aqui a pensar, enquanto a Cláudia estava a falar, como é que nós conseguimos alcançar este estado de consciência quando em plena Assembleia da República se diz que se pode dizer tudo aquilo que se pensa. Então isto é incoerente, não é? É incoerente. Como é que nós vamos dizer ao povo que tem que denunciar, ao povo que o discurso de ódio é crime, quando na verdade, pronto, nós não podemos controlar aquilo que não é mensurável, não é? Porque o código, já nem lembro qual é que é, acho que é o 240, que fala sobre, que fala sobre o crime de ódio e tudo mais, mas não é concreto, não é nada concreto. Então aquilo também não vai depois ser aplicado, não é? Na prática, em que é que isso se traduz. Então há aqui muitos fatores que levam a que estas pessoas que têm este tipo de discurso de ódio, que nunca sejam punidas, não é? Mas esta questão da Assembleia da República, para mim, acho que é mesmo o mais grave, não só nesta última polémica, como outros partidos que também têm assento parlamentar e que podem ter este tipo de discurso de ódio. Como é que nós chegamos perto das pessoas e dizemos que elas podem denunciar, que o que elas estão a fazer é discurso de ódio, mas aquele político pode, porque é que eu não haveria, não é? E o online é mesmo muito, está muito grave, o online está muito grave. O último estudo que eu fiz, que foi de investigação também, que ajudei, foi realmente portanto, a analisar os comentários de ódio nas redes sociais, e foi muito difícil. Deve ter sido muito indigesto. Sim, eu posso dizer que eu fiquei mais de 3 meses a tentar recompor-me do trauma, porque foi muito difícil fazer. Eu pensei, se calhar nunca mais volto a ajudar nenhuma investigação como esta, porque o meu psicológico ficou super afetado. Como é que nós podemos combater? Da minha parte, eu acho que o combater, se calhar há pessoas que realmente optam por ter um perfil privado e fechar, mas tem outras formas de o fazer, não é?
No meu caso, o meu combate é mesmo no online, porque eu acredito que é uma plataforma tão grande, o online, o digital é tão grande que alcança imensa gente, e o facto das pessoas verem que existe uma pessoa que vai contra o padrão que elas têm associado, o estereótipo de alguém que é cigano. Alguém que é cigano não estuda, alguém que é cigano não trabalha, alguém que é cigano é sujo, não tem educação, não sabe falar. É engraçado que às vezes dizem, tu és mesmo cigana, é que nem parece, até falas muito bem, como se isso fosse um elogio. É o tal discurso indireto. Exato. Sim. Eu também já recebi vários elogios assim, nem parece brasileira, já recebi várias vezes. E não é um elogio. Não. O que é que na verdade é ser brasileiro, não é? Exatamente, o que é que na verdade é ser cigano, porque é tão plural, as comunidades são tão plurais, e o que é que isto significa, não é? E então o meu combate é esse, e depois também com a associação também faço este tipo de trabalho. Recentemente lancei um trailer, Faz-te Ouvir, no Festival Política, e que também vamos lançar já lançámos em Lisboa, Braga, e vamos lançar em Coimbra e Lolé em outubro também. E o Faz-te Ouvir é basicamente um podcast em vídeo, não é? Portanto, com imagem no YouTube, que visa desconstruir estes preconceitos, porque é muito comum dizerem que portanto, a associação faz a ponte entre as comunidades ciganas e as empresas, porque é comum dizerem eles não existem, nós não contratamos porque eles não existem, eles não querem trabalhar, eles não são formados. Então nós vimos dizer que sim, eles existem, estamos aqui. E o site da associação, que ainda está em construção, lá está, a falta de recursos também faz com que seja mais lento o processo, mas tem uma área onde existem muitos perfis de pessoas ciganas, desde, lá está, jornalistas, arqueólogos, antropólogos, médicos, advogados. Portanto, para dizer o quê? Que eles existem. E o podcast vem complementar isto também, que é, eu entrevisto pessoas da comunidade cigana, pessoas de referência, e não estou a falar de pessoas só que tiraram uma licenciatura ou são doutoradas, não, porque eu faço questão de transmitir a mensagem que nós não precisamos de ser todos licenciados, o mundo precisa de todas as profissões. Claro, até porque há profissões que não pedem esse grau de especialização. Exatamente, desde que tu contribuas com aquilo que tu sabes para a sociedade, tu és uma pessoa de sucesso e uma pessoa de referência. Então eu entrevisto estas pessoas e dou a conhecer estas histórias, desde o ex-secretário de Estado, Carlos Miguel, que também é cigano, desde músicos, tem lá o Diego Elgavi também, influencers como a Leona Fonseca do Porto. Portanto, tem aqui várias pessoas em que eu vou dar a conhecer, saiu o trailer e vai sair um episódio mensal mais ou menos, para mostrar que realmente nós existimos. Aquilo que as pessoas estão habituadas, o estereótipo à comunidade cigana, não é aquilo está muito longe de ser está a muito realidade. longe, e existe uma variedade de pessoas que, em várias áreas na sociedade. Eu acho que isto vem desconstruir e lá está, pela parte positiva vem contribuir para o combate ao discurso de ódio, mostrando que existe muito mais para além daquilo que lhes é apresentado online e a sua pequena amostra à sua volta, não é? O storytelling é uma ferramenta muito poderosa. Podemos encaixá-la e enquadrá-la nas contranarrativas? Exatamente, sim. Sim. E quais são outro tipo de respostas e de intervenções que perceberam que seriam as mais eficazes para combater este tipo de discurso? Exato, sim. Nós identificamos sobretudo 4. Eu já falei sobre uma, não é? Que é a desconstrução de estereótipos. Outra é a empatia, não é? Que é simplesmente passa também pela cognição, mas também passa pelas emoções. Como é que se desenvolve a empatia nas pessoas? É uma excelente pergunta, Cláudia, porque há muitos estudos na psicologia que defendem o uso da empatia. No meu caso, que eu venho da comunicação e dos mídias digitais, há quem tenha utilizado, por exemplo, a realidade virtual para desenvolver empatia, não é? Por exemplo, no jornalismo há uma área que é chamada de jornalismo imersivo, que põe as pessoas que utilizam os headsets de VR ou de realidade virtual, que põe as pessoas a viver uma situação, coloca-nas em situação. Exato, ou num papel em que uma pessoa nunca estaria, não é? Se não fosse por meio da realidade virtual. É um conceito muito utilizado nos estudos de realidade virtual, uma forma de gerar empatia. Neste caso aqui do No Hate, não estudamos isto, como gerar a empatia. Mas identificaram como algo importante para combater exato, este sim. tipo de discurso. Identificamos nos comentários do Twitter, por exemplo, na altura em que foi utilizada ainda era Twitter,
como uma das estratégias de combate ao discurso de ódio. Outra que é muito importante e gostaria de salientar é o que nós chamamos de identidades inclusivas, porque algo que está na base do discurso de ódio é o nós contra eles, não é? Que é uma questão intergrupal, de proteger um determinado grupo dominante, que somos os nós, e os outros, aqueles que são estranhos, que são de fora, que são diferentes, não é? A ideia de lidar com a diferença. E nessa estratégia que nós chamamos de identidades inclusivas, geralmente as pessoas, no contexto das redes sociais, geralmente respondem a dizer não, somos todos portugueses, as pessoas que nascem em Portugal são portugueses, independentemente da etnia, da cor da pele, etc. Por isso é um comentário, estou a dar um exemplo concreto, que nós identificamos no nosso corpus, de como as pessoas aplicam essa estratégia de desmantelar essa ideia de nós contra os outros, a ideia de diferença, e criar uma ideia mais de interdependência, de dignidade humana, de que somos humanos e que dependemos uns dos outros, não é? Enquanto estamos aqui no planeta Terra. E depois, outra estratégia que nós identificamos é o apelo às normas sociais, de que não é aceitável, de que não está de acordo com os direitos humanos atacar uma pessoa por causa da etnia, da cor da pele, da nacionalidade, por causa da religião, por causa do gênero, orientação sexual e etc. E há também as normas legais, não é? Que, embora nós sabemos também, como a Vanessa mencionou, o Código 240, que foi falado também num dos episódios. Sim. Nós sabemos que nem sempre isto acontece, não é? A penalização de uma pessoa que comete discurso de ódio online, mas ainda assim é importante, quando falamos das estratégias de combate ao discurso de ódio online, alguém recorrer às normas legais, ok, isso é crime em Portugal, não faça isso e etc. Porque já sabemos, de acordo com a literatura e estudos que foram feitos sobre o discurso de ódio, que a partir do momento que uma pessoa apela às normas jurídicas, legais e etc., que isso tem sim um efeito exato de retração da disseminação do discurso de ódio. Por isso é importante sim recorrer às normas legais, por mais que nem sempre operem com exatamente, sim, mas ainda assim tem o seu efeito. Por isso, resumindo essas 4 estratégias, contra estereótipos, a possibilidade de desconstruir um estereótipo é muito eficaz, a empatia, o recurso, o apelo às normas legais e sociais. E as entidades inclusivas. Exato, e as identidades inclusivas. Sim. E quem é responsável por criar estas estratégias, fazer a manutenção delas? Enquanto sociedade seremos um bocadinho todos, mas tem que ser uma responsabilidade partilhada, não é? Sim. Eu, se calhar, posso responder já essa pergunta e gostaria também de recorrer aos dados do projeto. Logo no início do projeto No Hate, há mais ou menos 2 anos, nós fizemos uma série de grupos focais, que são entrevistas feitas em grupo, com as diferentes comunidades alvo do projeto, não é? As comunidades racializadas, que foi a entidade responsável foi a SOS Racismo, pelo grupo focal, a comunidade LGBT+, a entidade responsável foi a ILGA, e a comunidade imigrante, em que a entidade responsável foi a Casa do Brasil, em Lisboa. E foi muito interessante ver nos resultados de que todas essas comunidades tiveram dificuldade de identificar o que é o contradiscurso no contexto português. Por outro lado, a resposta de quem é responsável pelo combate ao discurso de ódio é o Estado. Não houve nenhuma discrepância neste resultado, foi um resultado muito óbvio, vigente, óbvio, nas 3 comunidades. Isso também dá um lugar de alguma desresponsabilização, não é? Porque o Estado, como é óbvio, tem de ser perentório no seu posicionamento contra este tipo de discursos, mas depois a manutenção tem de ser partilhada de sociedade civil, empresas, Estado, tem de ser muito partilhada, não é? Exato, sim. Isso também está nos dados, só para complementar a minha resposta, no sentido em que os representantes dessas comunidades disseram também, por exemplo, que os ativistas têm um papel fundamental na luta contra o discurso de ódio online. As artes, não é, que geralmente são chamadas de artivistas, são pessoas que
combatem o discurso de ódio através das artes visuais e performativas e etc. Teatro, pintura, música. Exato. Por isso, embora o Estado seja responsável, tenha sido responsabilizado pelas respostas aqui dos participantes nos grupos focais, também há este reconhecimento que deve ser, esse combate deve ser apoiado pelas próprias pessoas que são alvo do discurso de ódio. Por isso, tem que ser um esforço articulado entre várias entidades, não é? Do Estado e das pessoas que são alvo do discurso de ódio. Vanessa, se tivesses de escolher uma estratégia para combater os discursos de ódio com os quais te tens cruzado, qual seria? De todas estas que a Cláudia tão bem explicou, qual é que tu achas que é assim a mais... Sim, há muitas coisas que poderíamos fazer e eu concordo com a Cláudia, que começa realmente no Estado, não é? Mas todos temos de estar conscientes. Mas eu diria que do Estado passaria muito pela educação. Portanto, acho que a educação é o pilar fundamental no meio de tudo isto, não é? Tudo começa na educação. E se nós começarmos a tratar a educação, acho que todas as outras esferas vão complementar de alguma forma, seja ativistas, associações, o que for, se vai complementar. Porque a partir do momento em que tu tens professores que, à partida, colocam de parte certos grupos subrepresentados, não é? E são crianças, portanto, estar na escola é uma criança ainda. Eu acho que a partir daí já começamos A permissão está a permissão, dada, não é? a bola de neve, portanto, eu acho que mudaria ali a forma de se fazer a escola, não é? De se fazer a escola em si. Muito obrigada às duas. O tempo passou, de facto, a voar. Obrigada. Assim acontece Obrigada. quando as conversas são interessantes. Precisamos de todas as vozes, perspectivas e lugares para melhor compreendermos e combatermos os discursos de ódio. Precisamos de adequar as respostas legais existentes, precisamos de saber das pessoas que são alvo destes discursos, precisamos de mobilizar os que não são alvo, mas que também podem e devem ajudar ao posicionarem-se e agirem contra. Precisamos de educar para os direitos humanos, para a empatia, para o respeito pelo princípio da dignidade humana. Precisamos de todos, todes, todas, porque, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Obrigada por terem estado connosco ao longo destes 4 episódios e não se esqueçam, é muito mais eficaz cortar o mal pela raiz. Este podcast faz parte do projeto No Hate, financiado pela Comissão Europeia e coordenado pelo Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE. Do ISCTE contamos ainda com a colaboração do Centro de Investigação em Ciências da Informação, Tecnologias e Arquitetura, do Centro de Investigação e Estudos em Sociologia e da Business Research Unit. Colaboram também connosco o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, e o Instituto de Tecnologias Interativas e Laboratório de Robótica e Sistemas de Engenharia. Para além destas instituições, contamos com entidades parceiras representantes de várias comunidades discriminadas em Portugal, tais como a Casa do Brasil de Lisboa, a SOS Racismo, a ILGA e a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. E lembra-te, conhecermos os diferentes formatos do discurso de ódio é o primeiro passo para o combatermos.